Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal para falar de Toy Story 5, minha review, análise, não é? Primeiramente, falando assim, sem adentrar em spoilers, todo mundo que viu o trailer sabe exatamente que o filme fala da Lily, não é? Que é o tablet que a Bonnie ganha e que vai roubar a atenção dos brinquedos, fazendo um paralelo como Toy Story sempre fez, com a realidade. As crianças, as pessoas falam viciadas, mas às vezes não necessariamente, mas passando muito tempo de tela. Então, como as pessoas têm falado muito de que o tempo de tela tem que ser reduzido, especialmente para crianças, adolescentes, mas também para os adultos, não é? Mas para a criança pode ter impactos que a criança não sabe distinguir o bem e o mal, não é? E Toy Story embarca nesta mensagem e acerta, não é? A opinião dos críticos. Eu vi um site aí que publicou, né, falando Omelete, falando que Toy Story 5 tem a pior nota da franquia. É ridículo dizer isso, porque a pior nota da franquia é 94 de 100 no Rotten. É porque as outras são mais, 95, 96, mas 94 é mais do que excelente, é certificado Rotten. E o Toy Story é bastante divertido. Uma coisa que eu senti assistindo Toy Story 5 foi velho. Me senti velho, porque é impressionante. Eu até deixei na minha review que eu deixei lá na Rotten, dizendo exatamente isso, que eu me senti velho, não é? Sabendo que esses personagens, que são muito bem guardados, né? Não é como os Simpsons, que todo ano tem uma nova temporada. Toy Story não é assim, não é? Desde o seu lançamento em 96, o primeiro Toy Story que eu vi em VHS, e quem é da época de Toy Story, gente, são 20, olha, se fosse 99 ia ser 27. É quase 30 anos de Toy Story, não é? Quer ver? Inclusive, eu até quero conferir essa questão do ano aqui, ó. Toy Story 1, ano de lançamento, para a gente fazer as contas, tá? 95. Então, como eu me senti velho, com razão, 95, caramba, eu tinha 10 anos de idade em 95, eu sou de 85. Então, assim, achei que era até um pouco menos. Então, quer dizer que 31 anos, entenderam o que eu estou dizendo? Foi o sentimento que eu mais senti, eu fiquei refletindo na vida, cara. Fiquei assistindo Toy Story, assisti sozinho no cinema, a sala não estava tão cheia, não é porque era uma sessão mais tarde da noite, agora há pouco, o horário que eu estou gravando aqui, devo postar a sequência aqui. Eu fiquei pensando na vida, sabe? Como a vida passa rápido, como... Toy Story já é um filme que nos leva a pensar na vida, mas eu pensei mais por conta dessa questão de tempo, sabe? Você já imaginou? 31 anos de Toy Story 1, quando a gente se emocionou pela primeira vez. Ainda vou falar do spoiler aqui na segunda parte aqui do vídeo mesmo, nesse vídeo. Quando a gente se emocionou com o Woody, com o Buzz Lightyear chegando lá, e o confronto dele com o Woody, que era o dono do pedaço lá do Andy. A Pixar, que na época nem era da Disney, a Disney comprou a Pixar depois. Quando eu vi o mesmo logo da Pixar depois de todos esses anos, eu não assisti os últimos filmes da Pixar, os novos filmes da Pixar. Eu assisti assim, um ou outro, uma grande maioria não assisti, entendeu? Mas Toy Story eu faço questão, assisti todos, né? Tava vendo que o 4 de 2019, nós já temos 7 anos, o Toy Story 4, tá? Então, quando o Toy Story 3 teve aquele final maravilhoso, as pessoas falaram, nós não precisamos de Toy Story 4, mas o Toy Story 4 veio e foi muito bem aceito. As pessoas adoraram o Toy Story 4 com a questão do distanciamento do Woods, né? E chega o Toy Story 5, aí aceitaram melhor. Faz parte da Disney, que passou por uma crise aí, né, nessa época de pandemia, né, com seus filmes, resgatar franquias. Então nós vamos ter muitas sequências da Disney por aí.
E eu concordo com o Alan do Filme Threat, um canal americano, tá? Que esse filme não só vai fazer 1 bilhão, não é? Toy Story 5 vai fazer 1 bilhão, como nós vamos ter Toy Story 6. Não é que esse filme rinta ou dá dicas de Toy Story 6, não. Não fala. Mas nós sabemos que é totalmente possível e eu acho que uma realidade, principalmente porque esse vai fazer 1 bilhão. Pode aguardar. Vai fazer 1 bilhão. Vai ser 1 bilhão como o Mario aí, tá? Como os Minions. Então, vai ter o 6, sem dúvida nenhuma. Agora, não sei se vai chamar 6 e não sei qual é a história. A gente não sabe, a história acompanha o tempo, né? Então, assim, esses personagens, eles sempre nos emocionam. Gente, repito, são 31 anos. Muita gente que está assistindo Toy Story agora nem sonhava em nascer, tá? Quando esse filme foi lançado. Então, agora falando do spoiler, o filme fala realmente do vício de telas das crianças, mas não é só vício de tela. Ele fala desta falta de conexão que as pessoas, e especialmente as crianças, não estão tendo umas com as outras por conta da tela, tá? Da tela que limita realmente as crianças de brincar, né? Aí, no caso do filme, o pai e a mãe dá o tablet e deixa a função de chat com amigos. E é exatamente essa função, que é um chat protegido, tá? A criança não está solta na rede social, não. É um tablet protegido, ela só conversa com outras crianças que conhece, não é? Então, assim, é um tablet, assim, bem protegido. Eu nem sei como funciona esse mundo de tablets de criança, não é? Porque eu não tenho filho, eu não sei como funciona esse mundo de tablets de criança. Mas eles são bem fechadinhos, né? Tem joguinhos, tem algumas conectividades com a internet, mas ele é bem fechadinho, ele é seguro. Mas mesmo ele, não é? Causa problema. Por quê? Porque a Bonnie começa a... Não só, primeiro ela já sofre bullying das amigas por causa que as amigas dizem que ela tem que brincar com tablet, não brincar mais com boneco. E ela gosta de brincar com os bonecos, tá? E aí vem outro detalhe desse filme, também aqui comentando na questão de spoiler, não é? Que é o filme centrado na Jessie. É um filme que conta a história da Jessie. Ele tira o Woody do centro, ele tira até Buzz Lightyear do centro. Eles fazem parte do filme, eles são importantíssimos, mas a história da Jessie. Jessie retoma o seu passado com a sua primeira, não é, criança, né? Que era a primeira dona dela. Ela volta no local onde ela morava. E é um filme centrado na história dela que, adentrando ainda mais um spoiler, no final do filme se casa com Buzz Lightyear, tá? Então, a Jessie. Então, eles trabalham essas emoções também. Não é só a história do tablet da Bonnie, claro, essa é a história principal, mas existem algumas outras histórias paralelas que vão acontecendo paralelamente à história principal. Tá? E em relação a Bonnie, o que acontece é isso, porque através das conversas com as amigas, com esta facilidade da distância, acaba que aquilo começa a causar conflitos, né? As amigas debocham quando veem as fotos dos brinquedos, né? Da Jessie, que elas acham que ninguém tem que brincar mais com brinquedo, né? É o que é ridículo, as crianças acham, não só criança, muitos adultos acham que se você não está na moda, você está por fora, e não é assim. Você quer uma coisa que tem dado raiva? Ver essas mulheres com essas calças que estão na moda agora, talvez diz que remete ao ano 70, 80. Tem um pouquinho disso, com aquela cintura alta e é uma calça mais larga. Sabe o que me dá raiva? Né? Primeiro que é uma calça muito diferente da calça dos anos 2000, dos anos 2010, calça jeans feminina, né? Que eram mais justas e tal, mas não é nem por causa disso, é porque essas calças como elas são grandes, elas ficam muito destacadas e todas as mulheres do Brasil, tá, estão usando essa calça. Sabe o que eu fico pensando? A falta de personalidade das pessoas é gigantesca, né? É muito grande, porque você não vê uma pessoa com uma calça jeans diferente. A moda é assim, mas eu acho que as pessoas compram a moda, né? É impressionante a falta de personalidade das pessoas. E isso no universo de tablets, no universo da tecnologia. Se uma criança fala com a outra para seguir a moda, se um adulto segue, imagina a criança.
Então o filme mostra esse conflito. E aí o pai da Bonnie desliga o chat. Aí, quando ele desliga o chat, a função chat, o próprio tablet Mili, não é? Ele começa a ajudar e a perceber que o chat estava fazendo mal para a Bonnie, começa a ajudar para que ela não só brinque com a nova amiga que ela descobriu, que mora na casa da antiga dona da Jessie, não é? E elas brincam e valorizam os bonecos. Então Toy Story 5 tem realmente uma história muito legal, um filme muito interessante. Eu acho assim, ele é um pouquinho, talvez menos profundo do que os outros anteriores. Acho que ele é mais paternal. Ele tem um pouquinho dessa coisa paternal, a preocupação dos pais com a questão das crianças. Nos primeiros filmes eu não acho que rola muito isso não. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro filme eu acho que a abordagem é mais focada na relação da criança com o brinquedo. Esse eu acho que tem uma coisa mais parental, entendeu? Mas não estraga o filme, nem estraga a mensagem, nem estraga aquele tom que Toy Story sempre traz e sempre trouxe, não é? Que a Pixar traz em Toy Story. Eu já falei, os outros filmes da Pixar do passado eu assisti todos, esses mais recentes realmente eu não vi, né? Então eu não sei como a Pixar continua conduzindo isso. Eu acho que da mesma forma, mas eu ouvi dizer que nem todos os filmes da Pixar trazem a mesma emoção, mas o Toy Story eles prezam, porque é a primeira grande animação deles, e eles fazem da melhor forma possível. Na minha opinião, daria assim de 1 a 100, como é o Rotten, não é? Uns 95%. 95%. Nota de 1 a 10, os 9, 9,5 é um bom filme, não é? Ainda acho, concordo com alguns críticos que eu vi, que ele não é tão emocionante como os outros. Eu acho que mais por conta dessa questão parental, talvez ele seja um filme mais educativo, entendeu? Do que os outros, sabe? Ele porque como ele tem essa mensagem do tempo de tela, ele acaba sendo uma coisa parental e educativo, tá? Então eu acho que por isso que ele não é perfeito. Porque os outros a gente dá nota 10, especialmente do 1 até o 3. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.